aí, pessoal, tá começando um episódio do Cortex Podcast. Last night, you spent 2 hours deciding what to wear to the party. This morning, it'll take you 2 minutes to list it on Depop and make your money back. Just grab your phone, snap a few photos, and we'll take care of the rest. The sheer dress and platform heels you'll never wear again? There's a birthday girl searching for them right now. Your one-and-done look is about to pay for your next night out. Or at least the ride home. Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Seu momento eventual de aproveitar notícias e histórias que talvez não sejam interessantes o suficiente para prender a sua atenção, mas que possivelmente vão mudar a sua vida. Não, o Vortex não acabou. Não, a gente não brigou. Não tem nenhum problema. Esse é só um quadro novo que a gente tá planejando já faz um tempo, o Cortex, e a gente já tentou gravar algumas vezes, mas aí coisas novas aconteceram, resolvi gravar de novo agora e tô chegando aqui pra vocês. Eu acho, finalmente, eu tô supondo que essa vai ser a vez em que o Cortex finalmente vai ser lançado. E sim, eu tenho medo de tentar coisas novas aqui de vez em quando, porque eu acho que vai quebrar o padrão que todo mundo já tá acostumado. Mas a vida é isso, cara. A vida é tentar coisas novas de vez em quando, e nós não seríamos garotos propaganda da Alura se a gente tivesse medo de tentar coisas novas, sabendo que elas são importantes, tá? Inclusive, Black November Alura tá aí, a Black Friday tá chegando, esse é o momento mais em conta do ano pra você finalmente fazer a sua matrícula na Alura. Não sei se vocês estavam esperando uma oportunidade imperdível, mas se sim, é essa, tá? Porque os descontos estão chegando até a 50%. Aprender coisa nova, gente, é muito importante, e a Alura pode ser a melhor amiga de vocês nessa hora, porque com uma matrícula só na Alura você tem acesso a todos os cursos e formações da plataforma, absolutamente tudo, com uma matrícula só. Então, se você vai fazer a sua matrícula nessa Black Friday e aproveitar a melhor promoção do ano, usa o cupom VORTEX na hora de fazer a sua matrícula, ou acessa pelo nosso link alura.com.br/vortex, que tá escrito aqui na tela, se você estiver assistindo em vídeo pelo Spotify, ou tá também na descrição desse episódio, em todos os lugares. Não deixe de aproveitar a promoção. Vamos lá pro primeiro episódio do Cortex. É o seguinte, eu tenho más notícias. Eu tô aqui sozinho hoje. Não, eu não briguei com o Odeio. Não, a gente não se detesta. Não, o Vortex não vai acabar. Eu vou explicar por que eu tô aqui sozinha mais pra frente nesse episódio, mas eu adianto que não é um motivo tão interessante assim, e não é definitivamente um motivo tão digno de fofoca quanto, nossa, Kátia e o Odeio brigaram e o podcast vai mudar pra sempre. Se vocês estão escutando os últimos episódios que saíram, vocês sabem que eu não gravei o último episódio, que na semana anterior a esse último episódio, que foi o especial Pepe e Neném lendário, eu também não consegui entregar o Vortex, não consegui gravar e tal. Mas agora já tá tudo bem, só que eu acho que esse é o momento perfeito pra vir aqui falar sobre algumas coisas que faz um tempão que eu tô querendo falar com vocês, porque eu acho que é um assunto legal pra gente conversar. Talvez não todo legal, né, porque vai ter umas partes um pouco tristes, mas enfim. Há muito tempo atrás, como vocês devem saber, eu tive um problema muito grande na minha coluna, né, eu tive um problema de hérnia que a gente já fez piada 1 zilhão de vezes aqui, e que tem um episódio, se eu não me engano é o 14, que é o The Hernias Tour, né? Que bizarramente é 90 episódios, exatamente, né? 90 episódios atrás desse aqui. Uma coisa que não foi planejada, exatamente, mas beleza. Fazia muito tempo que eu não escutava esse episódio. Muito tempo. Eu não reescutei esse episódio desde que ele foi aprovado pra ser postado. Porque, cara, a gente falou brincando e tal, e é um episódio realmente muito engraçado, mas assim, foi uma época muito traumática pra mim, muito traumática, foi um negócio realmente horrível o que aconteceu, e eu sei que a gente falou com muito bom humor do que tava rolando e tal, mas realmente foi muito assustador, e eu fiquei naquele episódio de vir aqui em algum momento e contar um pouco mais pra vocês sobre isso, e eu acho que hoje é o dia de fazer isso, porque eu tenho 2 indicações aqui que são muito queridas pra mim, que são muito especiais e que eu acho que tem a ver com isso que eu vim falar hoje. Daqui a pouco eu chego nelas, mas eu quero só falar um pouco sobre esse meu problema da hérnia, que pra quem não escutou o episódio original do The Hernias Tour, né, que foi o dia que eu travei a minha coluna no show da Taylor Swift em São Paulo, e aí fiquei em São Paulo, não consegui voltar pra casa e tudo mais. Não vou contar o que eu contei naquele episódio, porque estaria me repetindo, mas eu quero falar um pouco pra vocês sobre os bastidores daquele momento, daquele episódio. Porque o episódio foi gravado em 2 partes, né? Teve a parte que eu tava antes da cirurgia e a depois da cirurgia. E a de antes da cirurgia, a gente até faz piada no começo do episódio, dizendo que a minha voz mudou completamente antes e depois de começar a gravação. Gente, eu vou ficar olhando pra baixo aqui em vários momentos, se você tá assistindo em vídeo, mas assim, por favor, não leva a mal, é porque eu tô um pouco nervosa, eu
demorei muito tempo pra falar sobre isso e é um assunto complicado pra mim. Então, por favor, tenham paciência comigo. Eu também não tô acostumada a gravar sozinha. Muito obrigada. Quando a gente foi gravar aquele episódio, a gente até faz uma piada na hora da gravação de que a minha voz mudou completamente antes e depois de começar a gravar, né? Mas é porque eu tava realmente em uma situação deplorável. Porque eu não quis pedir ajuda, porque eu não quis contar pros meus amigos o quão ruim tava. E minha culpa, no fim das contas, é uma coisa que eu preciso trabalhar e melhorar como pessoa. Uma coisa que vocês não sabem, porque a gente não falou, é que eu tava com tanta dor. Gente, eu tava com tanta dor, que eu não conseguia levantar da cama por mais... Cara, eu não conseguia ficar mais em pé por mais de 15 segundos, assim, no pior momento, né? Quando eu fui tentar gravar o episódio, porque eu não queria decepcionar a galera que tava esperando o novo episódio do Vortex, até porque a gente tava muito no comecinho e ainda não existiam as piadas de que, essa semana não tem Vortex, atrasaram, não sei o quê, né? Eu tava muito insegura. E eu lembro que quando eu levantava da cama pra tentar pegar o laptop e levar ele pra cama, eu não conseguia suportar o peso do laptop na minha mão. Eu só tinha uma posição de conforto em que eu não tava realmente passando por uma dor lancinante. É uma coisa difícil pra mim de, cara, lembrar, assim. Acho que é por isso que eu passei tanto tempo sem escutar esse episódio. Porque eu acho que ouvir a minha voz, na época, me dá um negócio muito bizarro, assim. Me dá um pânico meio indescritível e, tipo, me ver descrevendo a situação que eu tava, escutar o Odeio rindo e deixando o clima leve, sabendo que o clima não tava leve. Mas eu falei assim, cara, o Vortex não é sobre bad vibes, então a gente vai ter que tirar as bad vibes daqui, vamos zerar isso, eu consigo deixar a minha voz tranquila, eu consigo rir, vai ficar tudo certo, vamos gravar um episódio legal e a galera não pode saber que tá tão ruim assim, porque não é essa vibe que eu quero passar, tipo, pras pessoas que escutam esse podcast. Pra quem não entende o que aconteceu, é o seguinte, eu tive uma hérnia na lombar, né, uma hérnia muito grande, muito volumosa, e essa hérnia era tão grande que ela pressionou a passagem do meu nervo ciático que desce, né, pela perna inteira. Então a dor que eu tinha, que era insuportável, ela não era uma dor nas costas só. Ela era uma dor na perna. Era uma dor que... É tão esquisito explicar isso, porque, tipo, quando eu falo, era uma dor na perna, também não parece um negócio que seria insuportável, mas, gente, eu juro pra vocês, é como eu falei no outro episódio, existem dores e dores. Existe uma dor normal e existe dor em nervo. É uma coisa completamente diferente da outra. E agora eu entendo que, tipo, existem também níveis dessa mesma dor, né? De uma dor neuropática. Antes de sair daqui de Fortaleza pra ir pra São Paulo, né? Antes de fazer uma infiltração que eu achava que ia realmente zerar a minha dor e cometer todos os erros possíveis aí. No primeiro momento em que pressionou o nervo, pra vocês terem noção da dor, eu acordei o Namo gritando. Eu nunca, que eu lembre, assim, desde que eu tenho memória, eu nunca gritei de dor, berrei de dor na minha vida. E nesse dia, tipo, eu gritava sem parar de dor. Eu desmaiei de dor várias vezes, assim, tipo, eu lembro de apagar e voltar, assim, e a galera preocupada, né, e tal. E foi uma coisa que já foi muito assustadora enquanto eu tava aqui. E eu fui muito irresponsável. Fui pra São Paulo, acreditava que ia dar tudo certo, não sei o que e tal. E, obviamente, né, sabemos, não deu tudo certo. Mas não é só sobre coisas terríveis que eu vim falar aqui. Eu vim falar aqui sobre a virada que deu a minha vida depois que eu voltei de São Paulo pra cá. Porque no final do episódio original eu falo assim, porque agora vai começar a minha era fitness e eu vou virar rata de academia e eu vou fazer musculação e aí vocês vão ver porque eu nunca mais quero passar por isso e tal. E realmente, cara, foi exatamente o que aconteceu. E em algum ponto, depois que eu comecei a fazer academia, comecei a ficar mais forte, comecei a enxergar meu corpo de outro jeito e tal, eu também tava, durante todo esse período, assistindo Haikyuu e lendo Haikyuu depois, né, durante a minha recuperação. Todo mundo que escuta esse podcast sabe que Haikyuu é um negócio gigante pra gente. A gente realmente ama muito esse anime. E a gente vive falando sobre ele, né? Mas eu acho que uma coisa importante é que Haikyuu realmente me alcançou no momento certo, do jeito certo, e eu absorvi as informações que estavam sendo colocadas ali, e acabou que rolou um negócio que eu esperava que acontecesse assim, nunca na minha vida. Que foi, em certo momento, tem até um tweet muito icônico que um dia desse desenterraram, eu comecei a pensar assim, caraca, e se eu começasse a jogar vôlei? Sei lá, vai que, tipo, nunca joguei nada, nunca pratiquei nenhum esporte, esses esportes, assim, que é com bola, parecem muito arriscados pra mim. Sempre foi parte da minha personalidade mesmo. Isso de ser uma pessoa sedentária, de ser uma pessoa anti-esportes. Porque foi a minha realidade durante
toda a minha vida. Eu tenho muito medo de errar. E eu tenho mais medo ainda de errar em público. E é uma coisa que é inerente à experiência de praticar qualquer esporte. No colégio, pelo menos, que é o momento em que eu acho que as pessoas têm mais contato, assim, com esporte no geral, pra mim era horrível, sabe? Porque, sei lá, na aula de educação física, vamos jogar alguma coisa, sei lá, vamos jogar vôlei. Eu lembro de tentar jogar vôlei, tá? E aí, tentaram me ensinar a sacar, eu errei o saque, e eu ficava tipo assim, isso aqui é difícil demais, é ruim demais, e eu não vou ser boa nisso o suficiente pra fazer isso na frente das outras pessoas nunca, então eu vou só desistir imediatamente. E aí, obviamente, né, vocês me conhecem bem o suficiente pra saber que eu fiz isso não com tristeza e reclamação, talvez um pouco de reclamação, sim, mas fazendo piada de mim mesmo, dizendo, ai, nossa, caraca, eu sou muito ruim, pior pessoa do mundo, não vou jogar isso aqui. E aí eu simplesmente deixei isso pra lá, nunca mais toquei nesse assunto, achava que eu nunca ia ter vontade de praticar nenhum esporte, por causa dessa dificuldade que eu tenho, tanto dessa dificuldade cognitiva, né, motora, e também porque é um esporte em equipe e eu teria, claro, que fazer isso na frente de outras pessoas e eu seria terrível. E aí eu ficava tipo, ai, caraca, eu não quero passar por isso. Depois de começar a fazer exercício e de fazer isso por algum tempo, né, principalmente, que foi na época que eu fiz esse tweet, eu comecei a enxergar o meu corpo como uma máquina, sabe? Eu sempre tive uma relação meio bizarra de, tipo assim, eu vivo aqui dentro do meu corpo e tal. Obviamente, eu passo por pressões estéticas que, né, as pessoas passam normalmente na nossa sociedade, então eu sempre queria parecer bem no meu corpo e era uma preocupação que muitas vezes me levou a hábitos, assim, muito autodestrutivos, mas eu nunca tive a noção, sei lá, acho que é porque eu ligava o meu conceito de eu muito ao meu cérebro. E eu demorei muito tempo pra ligar o meu conceito de eu ao meu corpo desse jeito. Não tô dizendo que eu sou, sei lá, maluca de achar que o meu corpo não fazia parte de mim, né? Que eu era só uma cabeça flutuando por aí. Obviamente não. Mas é uma questão de percepção mesmo, sabe? Eu nunca vi o meu cérebro como uma coisa que era descartável, que eu podia ficar, tipo, brincando com ele. Eu nunca fui uma pessoa irresponsável com, sei lá, coisas que poderiam me fazer parar de funcionar mentalmente. Mas eu sempre fui muito irresponsável com as coisas que poderiam me fazer parar de funcionar fisicamente. Porque eu achava que, apesar de eu nunca ter cuidado do meu corpo, de eu ter passado uma vida inteira de sedentarismo, eu achava que eu era imune às piores coisas do mundo. Não sei por quê. Estupidez, né? Pelo jeito, o cérebro que eu dava tanto valor assim, não era tão genial quanto ele deveria ser. Mas depois que as coisas, os meus hábitos mudaram, eu comecei a olhar o meu corpo como uma máquina que precisa estar o mais forte possível e ser o mais funcional possível, porque eu só tenho aquilo ali. E foi uma coisa muito bizarra pra mim. Isso. Foi muito transformador. E depois que eu comecei a enxergar o meu corpo como essa máquina que eu sou apegada e entender que as mudanças que o ganho de músculo, por exemplo, vai trazer a ele, são coisas que eu preciso aprender não só a conviver, como eu preciso aprender também a amar. Se vocês viram aí o vídeo que foi postado pela minha personal, a Mari, vocês sabem que não estou gigante, mas eu tô grande. Tô grande, tá? Tô com trapézio e ombro e coisas que eu não planejava que estivessem aqui no começo. Mas que hoje em dia eu acho muito legal. Tipo, eu fico muito feliz com o progresso que eu consegui fazer, assim. É uma coisa muito grande, muito importante pra mim e da qual eu me orgulho muito, cara. Muito mesmo. Porque foi muito difícil. Mas eu ainda tinha essa trava psicológica do tipo, eu tô fazendo exercício, eu sou fisicamente ativa, mas assim, tudo tem limite, né? Daí teve um dia que eu resolvi realmente dar o braço a torcer, publicamente, que foi o dia que eu comprei uma bola pra mim. Eu comprei uma bola de vôlei, depois dos 30 anos de idade. E aí eu tava lá com a minha bola, nossa, sei lá, o Kiko, muito feliz, tenho a minha primeira bola, muito, né? E eu ficava brincando com isso, como se fosse assim, eu tô aqui com essa bola de vôlei, mas sei lá, não é como se eu fosse tentar de verdade, porque eu ainda tinha muito medo, cara, muito medo mesmo, de testar, ser muito ruim, não conseguir conviver com o peso daquela ruindade, tanto com o peso que eu ia ser no time dos meus amigos, né? Como com o peso emocional de falhar muito publicamente. Então eu ficava brincando com isso como se fosse assim, mas aí se eu desistir, não é como se eu tivesse tentado de verdade. As pessoas não precisam ficar preocupadas comigo, é uma coisa que eu vou viver internamente, né? Mas aí, cara, realmente virou a chave e eu disse assim, quer saber? Vou tentar. E os ambientes que eu vivia de esportes quando eu era criança, quando eu era adolescente, eles realmente não foram ideais pra mim, pro meu caso específico. E eu resolvi que eu ia
fazer um ambiente do zero que fosse, sim, saudável pro meu caso. Porque eu sabia que não era um caso único. E aí eu obriguei todos os meus amigos, né? A gente fica fazendo piada sobre isso, mas realmente, eu não tô brincando, gente. Eu obriguei mesmo, tá? Obriguei não, né? Porque eu não fui na casa de cada um arrastar eles, mas eu sei que eles foram por pressão e por pena, pra o que seria o primeiro racha de vôlei da gente. E quando eu falo que, assim, eu sou ruim, o odeio, inclusive, também é ruim, eu não tô sendo humilde e frescando, tipo assim, não é brincadeira. A gente é ruim mesmo, a gente é muito ruim, mas tudo bem. O ambiente que a gente criou ali é perfeito pra isso, porque é um ambiente em que já foi deixado claro desde o começo. Olha, gente, precisa ter paciência. Olha, gente, a gente é ruim mesmo. Olha, galera, a gente tá aqui pra conviver com os nossos amigos. A gente não tá aqui pra trabalhar pra ir pras Olimpíadas. Tá todo mundo velho demais pra isso. Vamos deixar pra lá. Tá tudo bem competir entre um time e outro, mas não vale brigar. Principalmente não vale brigar sério. Pode criticar o amigo, mas também sem passar do ponto. E sabendo que eu, por exemplo, se eu erro, você não precisa chegar pra mim e dizer assim, nossa, tu errou isso, tu errou aquilo. Eu sei exatamente o que eu errei. Pra mim, eu já tô... Esse animal está em sofrimento, sabe? Não precisa apontar de novo. E aí, como todo mundo já sabia disso e a gente tava se comunicando muito abertamente, criou realmente um ambiente que foi muito massa pra uma galera que não tava acostumada a isso. E nesse espírito do que a gente criou, eu queria fazer a minha primeira indicação aqui de hoje, que é um filme japonês de 2005 chamado Linda, Linda, Linda. Esse é um filme que não é uma indicação tão fácil quanto eu gostaria que fosse, porque tem muita gente que não vai gostar do ritmo, vai achar muito lento. Tem muita gente que não tá acostumada com o estilo narrativo de cinema japonês, de algumas coisas de cinema japonês, né, no caso, porque, obviamente, né, não são todos os filmes iguais. Mas eu queria, ainda assim, tentar indicar porque é um filme muito, muito querido, muito especial pra mim, e que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui. Linda, Linda, Linda conta a história de um grupo de meninas que estão em um colégio, e aí elas têm uma banda, e elas vão tocar com essa banda no festival que vai rolar do colégio, só que a vocalista delas saiu por tretas que aconteceram, e a líder da banda, digamos assim, decidiu que a apresentação vai acontecer de qualquer jeito. Então, tem uma hora que aparece uma outra personagem, que elas viram e dizem assim, ei, tu quer ser vocalista da nossa banda? E a menina pega e responde, tá. E é isso, e a gente vai entender depois que, na verdade, ela nem escutou direito, nem entendeu direito o que estava sendo dito, porque, na verdade, ela não fala japonês, ela é coreana, e ela tá naquela escola porque ela foi transferida, mas ela não fala japonês direito, ela não entende aquela galera direito, e ela topou uma coisa que ela também não sabe fazer, e ela não é boa em fazer. Só que uma coisa que eu acho muito foda de Linda, Linda, Linda é que ela realmente não é excepcional em cantar. E todas as pessoas, tipo assim, elas não são excepcionais no que elas fazem. Eu acho que a gente foi muito moldado pelos filmes de Hollywood clássica, né? Principalmente filmes da Disney aí, aonde sempre tem aquela galera meio insuportável que diz assim, ai, sei lá, eu não quero cantar porque, ai, eu sou muito ruim, ai, eu não sei fazer isso direito. E aí as pessoas são colocadas, sei lá, em um momento em que elas são obrigadas a fazer... Eu tô falando cantar porque, né, é o exemplo do filme aqui, mas é basicamente qualquer atividade. E aí você descobre que aquela pessoa, ela tinha um talento escondido, que tava ali durante todo aquele tempo, mas ninguém tinha percebido. Nem mesmo aquela pessoa sabia que ela era tão boa naquilo, porque ela não acredita no próprio potencial. Mas se ela tentar o suficiente, ela vai virar alguém que naquela atividade é assim, nível mundo, que é impressionante pra qualquer pessoa que veja. É uma pressão muito grande, isso de você não poder se arriscar a tentar uma coisa nova, a não ser que você tenha potencial pra chamar a atenção positivamente de todas as pessoas que estiverem presenciando aquilo ali, sabe? Que lição paia! Não sei se todas as pessoas foram vítimas dessa mesma coisa e, né, obviamente se você tem aí um mental um pouco mais forte do que o meu, talvez isso não tenha atingido tanto assim você, mas eu acho que é uma lição terrível, terrível. É muito nociva a ideia de que você não pode tentar fazer as coisas pelos outros benefícios, além de fazer aquilo ali pro resto da sua vida e ser o melhor possível naquilo e impressionar todas as pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no conceito do terceiro lugar. O terceiro lugar, ele é essa coisa que o sociólogo, que é o Ray Oldenburg, descreveu no livro dele, que é um lugar diferente da casa, né, da sua família ali, que é o primeiro lugar, e diferente também do trabalho, que é o segundo lugar. Aonde normalmente a gente conhece
as pessoas e a gente convive com essa galera, né? Ele diz que você precisa ter um terceiro lugar diferente desses outros dois para que você tenha uma vivência saudável em sociedade, para que você consiga encontrar pessoas de diferentes origens, para que você consiga estreitar laços com essas pessoas, criar realmente uma coisa muito positiva ali dentro da sua comunidade, porque aquilo vai ser saudável, importante para você como ser humano. Mas em algum momento a gente, né, deixou isso pra lá. Na verdade, a gente não deixou isso pra lá, né? Não é como se a maioria das pessoas tivesse a opção de fazer isso aí. Mas pra gente, assim, pra mim, pro Odeio, o vôlei se tornou, por exemplo, o terceiro lugar. E isso não teria acontecido se a gente não tivesse vontade, se a gente não tivesse tido a coragem de fazer um negócio que a gente é ruim e que a gente vai continuar sendo um pouco ruim, meio que pra sempre. Porque a gente, alerta de spoiler, a gente nunca vai ser excelente nisso aqui. Mas ainda assim a gente quer fazer. Por quê? Existem outros benefícios além de ser excelente em uma coisa. Quando você tá em um terceiro lugar, ou quando você tá aprendendo uma nova habilidade com novas pessoas, em um novo convívio, você, ao se abrir para essa possibilidade de ser ruim e de aceitar ser ruim na frente dos outros, você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade aí que acaba aproximando muito você da galera que tá ali. E aí você cria comunidade, você cria várias piadas internas, você cria novos assuntos que vêm daquele grupo, daquela vivência, daquela coisa, e acaba se tornando um negócio que, tipo, empolga você de esperar aquele momento a semana inteira, ou de renovar o seu senso do que é novo e do que é empolgante, porque eu sei que, tipo, quando você é adulto, né, tá vivendo aí em sociedade, trabalhando e tal, e tem um monte de preocupações, é muito difícil você conseguir manter essa alegria de viver de uma criança, de tipo, ai, tudo pra mim é mágico, tudo pra mim é incrível. E não é bem assim, né? A gente vai ficando um pouco dormente ao longo da vida, e eu acho que tentar uma coisa nova meio que quebra essa dormência, e ao quebrar essa dormência, você se abre pra uma nova parte de você também, que talvez você nunca conhecesse, e eu acho que Linda, Linda, Linda fala exatamente sobre isso. É um filme muito especial, muito... Caraca, é muito querido, sério. Eu amo muito esse filme, porque é uma narrativa muito genuína do que é ser um aluno do ensino médio que faz amizades de um jeito imaturo também, como as pessoas que estão no ensino médio. Mas é tão legal ver as meninas tentando fazer um negócio legal e se aproximando no processo só porque elas querem fazer. Tipo, não tem nenhum prêmio. Esse festival que elas vão tocar não é um negócio que é, tipo assim, vai ficar pra sempre no currículo delas. Nenhuma delas quer viver de música depois da escola. Nenhuma delas quer ficar super famosa. Não tem nada. O objetivo é aprender uma música com aquelas pessoas ali que seja bom o suficiente pra se apresentar na frente da galera. Se não for bom o suficiente pra se apresentar na frente da galera, elas vão se apresentar mesmo assim porque tá marcado, entendeu? Então, elas querem fazer um negócio legal e o objetivo é esse. É encontrar seus amigos, se esforçar pra fazer um negócio legal só porque é um negócio legal. E tá de boa. Eu acho que durante a nossa vida, a gente passa por experiências assim, mas porque a gente tá dentro delas, né, a gente tá muito de perto, é difícil aprender as lições que a gente tem que aprender, tanto porque a gente não tem o nível de maturidade necessário pra tirar todas as pérolas de sabedoria daquilo ali que a gente pode, como porque, realmente, tem certas coisas que você só vai entender de fora e você só vai entender depois. Mas aí, às vezes o tempo passa, você não aprende aquilo, o mesmo tipo de experiência não volta a acontecer e você deixa de entender uma coisa muito legal sobre a vida e sobre você mesmo. Eu acho que Linda, Linda, Linda é um filme que te dá a oportunidade de enxergar essa experiência que a maioria das pessoas viveu, que é estar em um colégio com outras pessoas que estão ali tentando fazer alguma coisa, seja lá qual for essa coisa. Eu sei que, obviamente, tem muita gente que não tem condição de tentar uma coisa nova. Eu não tô falando, assim, de jogar vôlei, começar uma banda, nem nada do tipo, né? Não tem tempo, realmente, pra, sei lá, juntar um grupo de 3 amigos e dizer, gente, vamos aprender a dançar forró? A gente se junta aqui e aprende a dançar forró. Todo mundo é ruim, ninguém sabe nem 2 pra lá, 2 pra cá, mas, olha, gente, uma vez por semana, 1 hora, a gente vai se encontrar em um lugar que não seja na frente de absolutamente todo mundo, ou, né, se for possível, e a gente vai tentar. Se for terrível, a gente faz piada um com o outro, tá de boa, mas a gente vai tentar de verdade, a gente vai se divertir com isso. Tem gente que não tem essa 1 hora pra gastar nisso, né? Porque a vida das pessoas realmente tem vários níveis de dificuldade e eu tenho total noção de que eu tenho um privilégio gigante de poder estar fazendo o que eu tô fazendo, assim, com vôlei, com academia, com tudo. Obviamente, né? Nem preciso falar do privilégio que é trabalhar criando conteúdo pra internet. E, obviamente, também, nossa, você brega.
tá? Do privilégio que é ter uma comunidade tão foda, cara, de pessoas tão engajadas, de pessoas tão queridas que dão vontade de chegar aqui e falar sobre coisas que muitas vezes não são tão fáceis assim. Ai, gente, sei lá, a gente faz tanta piada no Vortex o tempo inteiro e a gente é tão bundudinho, tão bestinha o tempo inteiro que é um clima meio diferente chegar pra falar sério, né? Vamos lá. Então, se algum de vocês está procurando um filme que seja inspirador pra vocês fazerem isso, tentarem uma coisa nova, se vocês querem fazer um grupo de amigos serem inspirados também a fazer isso junto com vocês, linda, 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 é a minha indicação de hoje. Tá disponível de graça no YouTube, a gente tá deixando o link na descrição desse episódio, então vamos lá assistir se vocês tiverem vontade. Eu acho que vários de vocês podem gostar muito. E eu acho que o recado que eu deixo dessa primeira indicação é: cheguem até os amigos de vocês que são tímidos, que são orgulhosos, que têm medo de testar essa coisa nova, que são super inseguros, e insistam, encham o saco deles, porque vai ser positivo pra eles, vai ser positivo pra vocês, e muitas vezes o que a pessoa tá precisando é realmente um empurrão pra tirar essa trava do orgulho de tentar uma coisa nova. Ser amigo, às vezes, é ser a desculpa que a pessoa precisa dar pros outros pra fazer uma coisa nova na vida. Sigam o meu exemplo, sejam terríveis com os amigos de vocês. Brincadeira. Sigam o meu exemplo, chamem os amigos de vocês pra criar o ambiente que vocês querem, vocês precisam pra que essa nova atividade seja descoberta aí por todo mundo. Agora vamos ao motivo pelo qual eu tô gravando sozinha e a história que eu vim contar pra vocês hoje e o motivo pelo qual eu achei que esse era o momento certo do Cortex chegar à timeline do Vortex Podcast, a todos vocês. Como os meninos falaram, tá tudo bem, eu tô bem, passou, tá de boa, acabou o pesadelo, mas assim, em resumo, eu tive uma outra hérnia. Mesmo depois de 2 anos aí fazendo exercício rotineiramente, ganhando mais músculo do que eu ganhei na minha vida inteira, eu voltei a ter hérnia. Não é a mesma hérnia, tá? Porque quando você faz a cirurgia de hérnia, você retira aquilo ali, aquela parte do seu disco que, né, saiu assim, é retirado, mas foi uma nova hérnia no exato mesmo disco, no exato mesmo canto que eu tinha feito a primeira cirurgia. E isso é uma coisa que tá rolando na minha vida desde que eu voltei de viagem, então, tipo, desde setembro. Quando eu descobri o que estava acontecendo, dessa vez foi muito diferente da outra, porque não teve um episódio de, tipo, travou e agora acabou minha vida e não consigo mais fazer nada, né? Mas eu comecei, aos poucos, a ter um pouco mais de dor, e aí começou a irradiar um pouco pra perna a dor, e aí eu fiquei, né, neurótica, morrendo de medo. Fui fazer um exame e realmente a hérnia tava lá, e o dia que eu descobri foi o dia do meu aniversário. E foi um dia, cara, que eu chorei tanto. Nossa, eu chorei tanto. Eu entrei em um desespero. Porque eu passei 2 anos me esforçando pra que isso nunca mais acontecesse comigo. E apesar de tudo, voltou a acontecer, sabe? E por mais que as pessoas ao meu redor dissessem pra mim que aquilo ali não queria dizer que o meu esforço não valeu a pena, que, né, não é a mesma coisa. Caraca, foi muito ruim. Porque é muito difícil você não se sentir uma falha, sabe? Nessas horas. Porque, caraca, eu tratei meu corpo tão mal a minha vida inteira que mesmo me esforçando por 2 anos não é o suficiente pra eu conseguir compensar tudo de terrível que eu fiz com ele até agora, entendeu? Tanto que eu negligenciei ele até agora. E essa é uma lição que eu sei que ela é valiosa, ela é importante, é a vida real. Mas pra mim foi muito ruim. Foi muito ruim. E como a minha experiência com a primeira hérnia foi uma coisa de muita dor e muito desespero, na hora que eu vi o exame e eu vi a hérnia, não sei explicar pra vocês. Eu não conseguia conversar sobre isso. Foi o motivo pelo qual eu não contei nem pros meus amigos, assim, só quem sabia realmente o que estava acontecendo era a minha família, né? Assim, a galera que faz o Vortex junto comigo, porque não tinha como eu fazer gravações aqui sem as pessoas notarem que tinha uma coisa muito errada acontecendo, então eu avisei logo pra todo mundo. A galera foi muito legal de não expor isso pro resto aí do mundo e de outras pessoas enquanto eu não tivesse ok com isso, então, né, muito obrigada a todo mundo da equipe que guardou esse segredo. E depois que eu descobri, tava ruim, tava irradiando e tal, nada que se comparasse ao que eu passei da primeira vez. Por quê? Eu entendi agora que existem níveis de dor neuropática porque existem posições de hérnia que podem ser piores do que outras. Dessa vez, agora, foi completamente diferente do que eu passei da primeira vez. Então, eu tinha uma vida normal, mais ou menos, né? Eu conseguia ir pra academia, eu continuei treinando, eu continuei fazendo todas as coisas, mas eu não conseguia mais ir pro racha de vôlei. Então eu tive que abrir mão da coisa que foi o negócio mais icônico, mais precioso que o ano de 2025 colocou de maneira sólida dentro da minha vida, que é o vôlei, né? O rachinha de vôlei, as aulas de vôlei, a convivência com a galera e tudo mais. Quando eu falo vôlei, eu não tô falando só
do esporte voleibol, tá? Tô falando de tudo que rodeia o vôlei pra mim, pra minha experiência do que é jogar vôlei. Então, todos os meus amigos, todas as coisas, né? Isso foi muito ruim. Mas, diferente da primeira vez, eu decidi que eu não ia ser estúpida e forçar os meus limites pra continuar fazendo o que eu queria, porque eu ia lidar com as consequências depois. Só que a escolha que foi feita por mim é que eu queria não fazer a cirurgia. Não queria fazer a cirurgia, eu queria tentar o que é chamado de tratamento conservador, que é, vamos esperar pra ver se seu corpo reabsorve a hérnia, se essa crise do nervo diminui, e a gente vai tentar, tipo, com algumas medicações, com fisioterapia, com exercício físico, fazer isso passar, né? A crise maior passar. E, caras, eu tentei muito. Eu tentei de absolutamente tudo. Não precisa chegar aqui e dizer assim, poxa, Kátia, mas você deveria ter tentado coisa e tal. Tentei. E ainda assim, ao longo desses meses, eu só piorei. Eu achava que depois de um mês que eu tivesse tomando o medicamento pra dor neuropática, né, pra gabalina, eu estaria bem melhor e tal. E, cara, não apenas não aconteceu isso, como piorou muito. No começo eu conseguia gravar Vortex de boa, ficava aqui e tal, tô gravando, inclusive nesse momento tô em pé, teve um comentário em algum dos Vortex que a pessoa falou assim, uma dúvida, a Kátia grava em pé? E eu tive vontade de chegar lá e dizer assim, nem sempre, mas a Kátia agora não consegue ficar sentada, então assim, sei lá, dessa vez ela está se gravando em pé. Eu não conseguia sentar. Desde o começo da crise eu não conseguia, tipo, ficar em uma cadeira sentada por muito tempo. No começo eu ainda conseguia dirigir de um canto pro outro pouquinho tempo ali, não era uma dor grande o suficiente para que fosse perigoso eu dirigir, mas com o passar dos meses e a minha piora, né, se tornando cada vez mais clara, eu fui perdendo muitas coisas. Primeiro, eu não conseguia mais dirigir porque doía demais e eu não aguentava. Depois, eu não conseguia mais gravar o Vortex parada, assim, eu tinha que ficar o tempo inteiro durante as gravações me movendo e fazendo assim, mudando de posição e sentando e levantando e pedindo pro Joel, por favor, corta isso, Joel, não sei o que e tal, né? Teve, inclusive, um momento que eu tive que contar pro Vidani que tava acontecendo isso, porque a gente gravou com ele bem pra frente, assim, dessa minha crise e não ia ter como ele não notar que eu tava em dor, apesar de eu estar medicada no dia que a gente fez essa gravação, porque eu tenho que ficar mudando de posição o tempo inteiro, tipo, entre um quadro e outro eu ficava... Teve vezes aqui que durante a gravação eu quase chorei, em vários momentos. Sei lá quantos Vortex que acabava a gravação e eu tava assim, eu dizia, tá, a gente se encontra na quarta que vem, tchau, tchau. E aí acabava e eu ficava tipo... Mas eu não queria falar sobre isso, porque a verdade é que eu tava com muita esperança de que ia dar muito certo, sabe? Eu tava com muita esperança de que eu ia melhorar. E aí, a cada nova coisa que eu ia perdendo, porque depois que eu não conseguia mais gravar um episódio inteiro sem mudar de posição, eu passei a não conseguir gravar um episódio inteiro sem mudar de posição várias vezes. Depois eu não conseguia ficar em pé por 10 minutos. Depois eu não conseguia... Cara, eu passei esses 3 meses fazendo todas as minhas refeições em pé porque eu não conseguia sentar pra comer na mesa, entendeu? Depois de um tempo eu não conseguia mais ir pra academia sem ficar reclamando muito de dor. E aí o Namo ia me deixar todos os dias lá na porta da academia pra eu aguentar fazer o treino, porque o treino era a única coisa que diminuía a minha dor. Então, tipo, a minha vontade era de treinar 2, 3 vezes por dia pra ver se eu sentia menos dor, porque a dor, ela é muito ruim, ela é muito desesperadora. E aí, assim, a primeira hérnia que eu tive, apesar da dor ser escalas de grandeza maior do que a que foi dessa vez, ela foi uma experiência também muito mais curta do que dessa vez, porque eu não passei 3 meses em dor, né? E quando você vai passando muito tempo com a dor muito ruim, apesar de que não insuportável, porque dessa vez foi suportável por muito tempo, aquilo vai, cara, corroendo você por dentro. E aí você vai, sei lá, eu fui ficando muito triste, sabe? Eu fui perdendo muita vontade de fazer as coisas. Eu fico brincando aqui com o nome que você sabe que eu tô muito ruim quando eu não quero um bolinho ou um docinho, sabe? E eu não, cara, não tinha vontade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. E aí chegou o ponto que eu não conseguia mais gravar Vortex. Eu não quero deixar as pessoas que contam com a gente, tipo, que confiam na gente pra trazer um momento de descanso toda semana decepcionada, sabe? E foi muito ruim, porque o problema era eu, entendeu? E o problema era só eu. Todas as outras pessoas estavam bem, todo mundo da produção, o Joel, o Odeio, tava todo mundo bem, mas eu não conseguia mais gravar, porque eu não conseguia mais ficar aqui em pé, nem mudando de posição sei lá quantas vezes, entendeu? A não ser que eu gravasse, sei lá, de 10 em 10 minutos. E mais do que isso, eu acho que eu não conseguia rir, sabe? Porque era muito ruim, assim. Teve vários episódios do Vortex nesses meses que eu gravei com cinta
porque eu não tava conseguindo, tipo, assim, tem várias tomadas, inclusive, que eu vou rir e não dá pra anotar, mas eu preciso me segurar na minha mesa pra eu poder não cair da fraqueza que tava a minha coluna, a minha perna e tal. E aí, quando eu não consegui mais gravar Vortex, depois de tentar mais uma infiltração, depois de tentar todos os remédios, depois de tentar tudo que eu podia tentar, eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ter que fazer outra cirurgia porque eu preciso ficar bem. Tentei, mas não deu, né? E aí eu acho que foi outro momento também, assim, obviamente bom, né? Porque eu tenho a oportunidade de fazer cirurgia e foi uma coisa, nossa, maravilhosa. Mas foi muito ruim porque eu tinha me sentido uma falha muito grande quando eu não consegui impedir que isso acontecesse comigo de novo. E aí eu me senti também uma falha muito grande quando eu precisei recorrer à cirurgia de novo, mesmo tendo tentado de tudo e me esforçado muito, sabe? Ainda tá muito difícil pra mim sair desse pensamento que é tipo, quantas vezes isso vai acontecer comigo, sabe? Quanto tempo eu vou ficar presa dentro desse ciclo? Será que eu vou ficar tendo isso várias vezes e sei lá, que eu vou ter que fazer uma cirurgia mais séria e eu vou ter que colocar um implante e aí eu vou perder alguns movimentos e aí o que eu vou fazer pra me proteger se eu tô fazendo o meu melhor e não dá pra me proteger ainda assim, sabe? E eu acho que eu ainda tô um pouco assim, mas agora eu não tô mais com dor, porque eu fiz a minha cirurgia, de fato, com um cirurgião maravilhoso também, que é uma pessoa que já acompanhava o meu caso desde que eu voltei de São Paulo, que é uma indicação da minha fisioterapeuta, que é uma pessoa que eu confio cegamente, porque ela é perfeita, maravilhosa, a Marcele. E a cirurgia, ela foi um sucesso, ela foi incrível, foi uma técnica minimamente invasiva, foi uma coisa que realmente eu voltei pra casa no mesmo dia. Achei também muito fofo que na hora que eles foram fazer o curativo nas minhas costas, né, na sutura, eles colocaram uma gase em formato de coração. O Dr. Plínio foi lá e cortou uma gase em formato de coração e colocou lá. E assim, agora passou, né? Passou a dor. Só que eu acho que demora muito tempo pra passar a angústia que vem com isso aí. Antes que perguntem, não foi o vôlei, não teve... O culpado não é o vôlei. Pra todo mundo que eu pergunto, na verdade, falam, é porque é multifatorial e tal. E uma das grandes suspeitas é que tenha sido esse um mês que eu passei sem treinar, né, e mudei totalmente a minha rotina porque eu tava viajando e tal, e foi uma grande quebra de rotina. E aí eu voltei, e quando eu voltei eu quis colocar todas as minhas atividades, que era muita coisa, muito pesado, assim, tudo de uma vez, e acabou, né, acontecendo e ninguém sabe por quê, mas nesse momento em que as coisas estão muito ruins, tem certas coisas que são queridas pra gente, que elas ficam ainda mais preciosas, né, e é por isso que a minha outra indicação de hoje, na verdade, é uma indicação de sempre, é Haikyuu. Se você é uma pessoa que tem paciência, né, com o estilo de anime que envolve coisas que as pessoas muitas vezes não estão acostumadas, que é assistir animação, tem muita gente que não faz isso, que é assistir animação com grito, né? Ah, tá. Anime, gente. Se você gosta desse tipo de coisa, assista Haikyuu. Não sei quantas vezes eu já falei sobre isso, mas pra quem ainda não sabe, né, Haikyuu é uma história onde a gente acompanha aí um time de vôlei do ensino médio de um colégio e que os personagens centrais são um cara que sonha em ser atacante, mas que ele é muito baixinho e vôlei é um esporte de altura, né, e um outro cara que é um prodígio absoluto do esporte, mas que ele tem problemas muito sérios em trabalhar em equipe. O motivo pelo qual eu tô falando aqui é porque Haikyuu foi uma obra que me acompanhou muito durante a minha primeira recuperação e que eu achava que eu tinha tirado todas as lições possíveis dali com o que eu tava vivendo, né? Mas é impressionante, cara, como eu continuo tirando coisas muito importantes dessa obra do mesmo jeito. Eu sei que tem muita gente que pode achar isso uma bobagem, mas assim, galera, histórias são coisas muito poderosas. E eu tô falando de um anime, mas eu poderia muito bem estar falando de, sei lá, um livro que me encontrou no momento certo, do jeito certo, com a história certa e que acabou me dando o que eu tava precisando naquele momento. Mas em Haikyuu não existem vilões, né? Existem as pessoas que são os rivais da galera que tá ali naquele momento, né? Dos protagonistas, que é a galera da escola que a gente segue. Mas não existem vilões, tipo, todo mundo é adolescente que tá tentando ser o melhor naquele negócio que eles amam fazer, que é jogar vôlei. E apesar disso, né, apesar de falar muito de vôlei, eu indico essa história pra basicamente todo mundo, porque eu acho que tem uma coisa ali pra todo mundo, independente se você gosta de vôlei, entende vôlei e tal, porque toca em inúmeros temas, tipo os clássicos de histórias de esporte, como superação, motivação, até coisas tipo burnout, tipo individualismo, insegurança, coisas tipo cinismo como uma forma de autodefesa e outros 1000 temas. Mas uma coisa que é feita nessa história é colocar a
luz ali em cima da galera que perdeu. E o quão pesado é ter que entender que você não vai mais poder ficar dentro daquela quadra. Que você tentou o seu melhor e aí você fica com aquele negócio na sua cabeça de, poxa, será que eu tentei o suficiente? Será que eu poderia ter feito mais? Nossa, agora eu tô aqui cheio de arrependimentos e tudo mais. É muito colocado pra gente quão doloroso é entender essa derrota, mas também é colocado pra gente que é uma inevitabilidade do esporte. Você não vai ganhar sempre, você não tem como fazer todos os pontos. E você não tem como ter uma carreira com nenhuma derrota, nem que você faça isso só de maneira recreativa, né? E como várias histórias de esporte, né, Haikyuu tem muitos momentos que são pérolas de sabedoria, e apesar de que eu tô constantemente pensando em vários deles, eu acho que alguns específicos têm ficado muito na minha cabeça ultimamente, e é por isso que eu queria falar deles aqui nesse episódio e aproveitar pra indicar de novo pra galera que ainda não assistiu. E aí, assim, eu vou tentar não dar spoilers do que acontece e de que momentos essas frases que eu vou dizer acontecem e que personagens estão envolvidos nisso, né? Pra tentar não estragar aí a experiência da galera que não assistiu Haikyuu ainda. Mas eu vou falar algumas frases que aparecem nessa obra, inclusive em coisas que só estão no mangá, mas eu vou avisar aqui pra vocês, tá? Eu me preocupo muito com spoiler, gente, então eu não pretendo dar spoiler desnecessário pra ninguém, tá? Deixando claro. Tem um momento, em uma dessas falas sobre times que foram derrotados, é colocada uma frase que é muito icônica na obra, que é tipo, por hoje você é o derrotado, mas o que você vai se tornar amanhã? Nesse momento de entender que, tipo, deu ruim, eu tentei o meu melhor, preciso continuar tentando, porque o que importa, na verdade, não é o que eu sou agora, mas o que eu vou ser daqui pra frente, né? Eu quero continuar realmente cuidando do meu corpo da melhor maneira possível e entender que o meu esforço, ele não é em vão. Eu realmente ganhei muito músculo e é uma coisa que todos os profissionais que seguiram o meu caso dessa vez dizem que se eu não tivesse ganho tanto músculo assim, a minha experiência seria muito mais dolorosa do que ela foi dessa vez. Que possivelmente a minha hérnia dessa vez seria muito maior do que ela foi realmente. Então, é um esforço que valeu a pena e que, apesar de não ter me protegido totalmente do que aconteceu, né, é valioso ainda assim. E uma outra frase que existe em Haikyuu que eu tô pensando frequentemente é: um professor diz pra um personagem em certo momento que existe um dizer, né, que é: aquele que quer subir a escada tem que começar do primeiro degrau. E eu sei que depois de tudo que eu fiz com o meu corpo durante todo esse tempo, eu não posso esperar que 2 anos compensem absolutamente tudo, né? Eu tenho que começar do primeiro degrau e eu tenho que entender que eu não tenho como voltar no tempo e ter tudo que eu preciso pra que essa subida seja uma coisa fácil, simples, né? Eu acho que, tipo, cada vez mais eu aceito que eu preciso começar do primeiro degrau e que, por mais que eu tenha tido uma coisa muito ruim, que eu esperava que eu pudesse me proteger dessa coisa, a subida continua e a minha jornada pra conseguir proteger o meu corpo das piores coisas que podem acontecer com ele também continua. Mas eu acho que a frase mais icônica e que é o motivo pelo qual eu quis vir aqui fazer esse episódio, é o motivo pelo qual a gente teve a ideia de fazer o Cortex, na verdade, eu e o Odeio. Porque existe um momento no qual um personagem precisa parar de jogar porque ele não tá fisicamente bem o suficiente pra continuar jogando. Mas, como todos os personagens em Haikyuu, tudo que aquela pessoa queria era continuar na quadra, continuar ali com os companheiros de time, fazer uma coisa que é muito importante pra eles, muito grandiosa, né? Quando você tá naquele momento no colégio, é como se aquilo ali fosse a coisa mais importante da sua vida, né? E aí tem um outro personagem que chega pra esse cara e fala: agora você não pode voltar pra quadra e isso aqui também é voleibol. E é falado de um jeito em um momento que é... Nossa, é muito bem escrito. Putz, é muito bem escrito. Aquilo ali, cara, penetrou todas as camadas da minha consciência e foi colocado, assim, no centro do meu cérebro. Ninguém mais vai tirar essa lição daqui. Porque foi quando eu entendi que fazer o que você gosta de fazer não é só fazer aquela coisa pra sempre, né? Também é voleibol você parar quando você precisa cuidar do seu corpo, quando você não tá bem o suficiente pra aquilo ali. Também é voleibol fazer a academia e construir os músculos que você precisa pra que, pulando dentro dessa quadra, você não, sei lá, quebre um tornozelo, se lesione seriamente, tenha um problema que não vai te deixar mais fazer aquilo ali, né? Eu tô falando de vôlei porque eu tô falando de Haikyuu, mas, na verdade, essa frase, isso também é voleibol, a gente tem usado frequentemente no nosso grupo de amigos, assim, o tempo inteiro. Dormir também é voleibol. Se alimentar também é voleibol. Parar de jogar vôlei quando você tá cansado também é voleibol. Fazer o seu trabalho também é voleibol. E as partes chatas dele
também, porque tudo o que permite você fazer a coisa que você ama, também é aquela coisa que você ama, porque no momento em que você faz só aquilo ali, você se coloca em uma jornada de possível autodestruição. Tem várias pessoas que, em um momento de, principalmente assim, esporte é muito fácil eu achar um exemplo assim. Em um momento que, começou a doer meu joelho, mas, não, tô aqui, sei lá, na final do interclasse e eu preciso continuar, então eu vou lá. E aí tem uma lesão grave e nunca mais joga. E entender que parar também faz parte das coisas que você ama, é uma lição que é muito valiosa, sabe? E eu acho que, tipo, nossa, não precisa ser tão dramático assim. O drama não é sobre eu não ter ido pro racha de vôlei. É sobre a parada brusca nessa busca que a gente tá fazendo, porque não sou só eu, né? O Odeio também tá nisso aí, que a gente tá fazendo de mudar a nossa vida, de enxergar o nosso corpo melhor, de cuidar melhor dele. Então, tipo, eu tive que parar de me exercitar, tive que parar de fazer um monte de coisa, e aí me dá um medo muito grande de, tipo, caraca, eu vou voltar, não vou mais saber fazer nada. Ou então, eu tô perdendo muito músculo a cada dia que passa, e aí, tipo, será que isso vai aumentar a minha chance de lesão e tal? É preciso ter calma e é preciso ter inteligência pra entender que parar também é fazer essas coisas. E eu sei que tem muita gente que não tem essa opção, mas caso algum de vocês tenha essa opção, saibam que fazer a coisa que você ama, mesmo que ela seja, sei lá, eu tenho uma empresa nova agora e aí eu tô aqui tendo 2 horas de sono por noite, já faz meses, mas eu preciso fazer tudo sozinha e a minha empresa é muito importante pra mim e tal, blá, blá. Cara, a gente só tem esse corpo, a gente só tem essa vida, a gente só tem isso. E tipo, cara, eu sei que todo mundo fala isso e é muito difícil você compreender até acontecer com você, mas assim, ou você para, ou você é parado. Só existem essas duas possibilidades. Ninguém tem HP eterno pra continuar se queimando em um ritmo que é impossível de manter, independente de dores, de doença, de falta de sono, de absolutamente tudo. Não tem como você manter isso pra sempre. Então, parar também é fazer aquilo que você gosta. Entender que você precisa encontrar uma janela, se possível, pra tentar uma nova atividade, fazer uma nova coisa. Parar 1 hora por semana pra escutar um podcast que você gosta. Discutir isso com seus amigos. Fazer novos amigos, independente da época da sua vida que você tá. Falar sobre os seus sentimentos com outras pessoas pra que você não engarrafe tudo aquilo dentro de você e acabe explodindo em certo momento. Eu não sei como explicar, mas tudo isso é voleibol. E eu acho que essa é a indicação que eu queria deixar pra vocês. Tanto a lição de, cara, você tem que saber parar e você tem que aceitar a hora que você é parado. Porque eu acho que eu tô pensando muito nisso, assim. Eu entendo que o momento que eu parei agora, ele foi importante. Eu aceito isso, não vou forçar a barra. Quanto assistam Haikyuu. Se entreguem a histórias que têm a possibilidade de mudar vocês, sabe? Abram o coração pra olhar histórias boas e bem escritas de um jeito que você pode sim se inspirar, de um jeito que você pode amar, falar sobre aquilo, tentar coisas novas por causa daquilo ali, e que não é necessariamente brega. Eu acho que a gente tá em um momento agora social em que por tanto tempo foi feio você ser visto tentando fazer alguma coisa e não sendo bom naquilo ali, que tipo... E a gente tá sendo visto também o tempo inteiro fazendo tudo, né? Então tudo é muito complicado, porque, nossa, não dá pra você simplesmente começar a tentar tocar violão sem que as pessoas saibam, porque tá tudo sendo postado em rede social, então é tudo muito complicado. Mas assim, se abra pra novas experiências e pra novas histórias, entendendo que não é brega tentar, não é patético tentar, tá tudo bem falhar. As outras pessoas, elas também falham. Galera, a gente tá entrando agora em uma era que o artificial, ele tá em todos os cantos. E, tipo, ser humano é o que conecta a gente. Ser ruim no vôlei é o que conecta a gente, mesmo que você seja bom no vôlei. Porque tem certas coisas que eu sou boa e talvez você não seja. E tá tudo bem pra mim você ser ruim naquilo ali, porque é isso que te faz humano, é isso que te faz interessante. Então, assim, não é paia, não é feio, não é tosco, é interessante, é legal, é tipo... Pô, é muito massa a pessoa ter coragem de fazer uma coisa que não é simples pra ela. É muito massa uma pessoa ter coragem de questionar um aspecto da personalidade dela que era muito sólido até aquele momento. Então, assim, eu espero que algum de vocês que esteja escutando isso aqui, nem sei porque eu tô fazendo esse episódio, na verdade, porque não é como se eu fosse uma pessoa que dá discursos motivacionais que, sei lá. Mas eu queria chegar aqui pra dar essa explicação pra vocês e eu
acho que talvez, sei lá, uma pessoa escute isso aqui e fique tipo, ai, cara, quer saber? Eu vou sim juntar 5 amigos e começar a jogar RPG. Eu vou sim fazer isso, apesar de que, tipo, eu não sei narrar RPG, os meus amigos não sabem jogar, mas tá tudo bem. A gente aprende junto. Se isso acontecer com uma pessoa, tá mais do que o suficiente. E também se não acontecer com ninguém, pelo menos fica isso aqui pro arquivo da minha vida pra eu lembrar como eu tava me sentindo nessa época e depois poder rir disso também. Que tá tudo bem, tá? Eu já comecei a rir dessas coisas agora, mas pretendo rir ainda mais no futuro. E é isso. Eu sentia que eu tinha que vir aqui dar alguma explicação pra vocês. Não que seja necessário alguém dar explicação de alguma parte, assim, pessoal da vida quando produz conteúdo pra galera que consome aquele conteúdo necessariamente. Não precisa disso, tá? Mas eu sentia que eu devia e mais do que isso eu sentia que eu queria, porque eu queria falar sobre isso. Porque acho que o negócio massa da comunidade do Vortex é justamente que, tipo, a gente é meio próximo, né? A gente é meio próximo, a gente é meio amigo, a gente meio que se conhece. Quando a gente se encontra, tipo, é tão legal ver vocês, sei lá, falando as nossas piadas internas, porque é como se vocês fizessem parte do nosso grupo de amigos, porque meio que vocês fazem, sabe? E eu acho que essa relação de proximidade da nossa comunidade, ela é muito importante pra mim. Então, vim aqui falar pra vocês do que aconteceu, explicar pra vocês o que aconteceu, é uma coisa que eu tô muito feliz e eu sou muito grata de ter a oportunidade de fazer. Então é isso, gente. Eu acho que o Cortex, ele é um quadro que a gente vai vir aqui de vez em nunca. Da próxima vez eu espero vir aqui com o Odeio fazer o Cortex, porque não vai ter tanta coisa assim pra falar e vai dar pra ter 2 pessoas. Em que a gente pretende, de vez em quando, falar sobre uma coisa que é um pouquinho mais séria. Ou então dar alguma indicação de cultura pop que a gente acha que é legal pra vocês, ou alguma coisa que a gente quer falar sobre que tá fora do formato do Vortex normal. Eu acho que, tipo, tentar essas coisas, assim, diferentes no podcast dá um medo, né? É difícil. Eu não espero que esse episódio aqui fique gigante, mas tá tudo bem, porque eu acho que eu queria ter essa conversa próxima com vocês e eu acho que isso é uma coisa... É uma quebra legal dentro do nosso conteúdo normal. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Obrigada a todo mundo que escutou. Quero dizer que a partir da semana que vem o Vortex volta normal. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu e o Odeio, inclusive, estaremos na CCXP esse ano. Tá? Não esbarrem em mim, porque eu vou estar há 1 mês e pouco numa cirurgia. Então, cuidado quando vocês forem mexer em mim, pelo amor de Deus, porque eu vou com aquele adesivo de frágil aqui na testa, sabe? Mas a gente vai estar lá e a gente tá muito ansioso pra encontrar vocês. Queria agradecer demais ao Odeio e ao Vidani que toparam essa loucura. Na verdade, eu que topei, né? Porque eles queriam muito fazer essa desgraça também, que é chegar e fazer o especial Pepe e Neném sem mim, com histórias proibidonas. Muita gente pediu o meu react ao último episódio. Não vai rolar, mas eu já digo pra vocês aqui que, cara, ri demais. Cortei várias coisas que jamais deveriam chegar a público. Jamais. Olha, juro, se esse especial fosse acontecer sem chegar na minha mão antes, não ia rolar. Mas muito obrigado, Odeio e Dani. É muito bom poder contar com vocês nesse momento. Porque eu não queria deixar a galera aqui sem conteúdo e realmente pra mim não dava, principalmente agora que é em vídeo, eu não consigo gravar deitada e isso é uma coisa muito... muito diferente pra mim. E assim, muito obrigada a todo mundo que me apoiou nesse processo. Caraca, o Namo fez por mim o que as pessoas nem imaginam, assim, nesse processo. Ele não me deixava levantar um dedo, me protegeu de absolutamente tudo. Fez tudo pra que essa situação fosse o menos dolorosa possível. Me viu chorando infinitas vezes e ficou sem saber o que fazer e tentando me acompanhar ali, mas entendendo que eu tinha motivo pra chorar e é isso. A minha família que sempre tá do meu lado, me apoiando, assim, em tudo. Caraca, eu acho que, tipo, se eu tivesse passando por essas coisas sozinha, ia ser muito ruim, sabe? Por sorte, eu não tô, porque eu tenho uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, uma equipe maravilhosa, e também porque eu tenho vocês. Então agora, depois de contar toda essa história, eu vou estar passando por isso menos sozinha ainda. É isso, gente. Esse foi o Cortex. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje a gente vai ficando por aqui. E quarta-feira que vem, que finalmente a gente vai conseguir voltar a lançar os episódios quarta-feira, porque esse episódio aqui eu tô gravando no primeiro dia que eu fui liberada pra gravar em pé, tá? Quarta-feira que vem, a gente tá aqui de novo no Vortex. É isso. Tchau, tchau. Parasol.